Me deram um cronômetro aqui, ainda bem, hein? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Podeis assentar, por favor. Sim, conhecemos pouco tempo, né? Mas parece que já faz tanto, né? Porque vamos morar eternamente no céu. Glória a Deus. Particularmente, eu acho que assim, um casal de pastores assim, muito lindos vocês, né? Abençoados, assim. Olha, uma bênção. Falei, pastor, assim, que nós temos que apresentá-los pro meu cunhado, pastor Moisés, pastora Rosa. Vocês têm assim um jeitinho deles. Mas assim, agradeço também a confiança, né? O pastor Claudemir aí nos convidou. Louvado seja o Senhor. E quando o pastor aqui falava que se matriculou, vem realmente um filme na nossa cabeça, né? Contando aí um pouquinho para os irmãos a minha história, com 38 anos, aí vocês vão descobrir a minha idade, né? Com 38 anos eu decidi estudar, né? Com 38 anos, né? E eu falei, Senhor, vou encarar, mais ou menos vou dizer, né? 36 para 37, por quê? Eu quero estudar sim, mas não tenho condições de pagar, porque eu tenho 3 filhos. Então eu falei, como, né? Então eu fui fazer o FIES não. O Enem, né? Tem que fazer Enem. Quem prestou Enem aqui dos jovens? Opa, 2 ali, ó, irmão, amém, né? Então eu fiz o Enem por 2 vezes. Então falei, vou estudar, sempre com o apoio do meu esposo, que é muito importante, né? Se você não tiver o apoio da família, você não faz nada. E na direção do Senhor, e com o intuito mesmo, falar, Senhor, que realmente seja para o Teu reino, que eu possa realmente contribuir na obra do Senhor. O meu principal alvo, o meu principal objetivo é esse. E para a glória do Senhor, né, o ano passado, então, eu me formei, amém? Sou bebezinha aí, me formei em psicologia, estou aí me aperfeiçoando, né, então esse ano, o ano passado, no meio do ano, já estou realizando uma especialização, pós-graduação, então, é bênção do Senhor, né, então a gente não pode colocar, na verdade, nós limitamos, né, a questão toda são as nossas crenças limitantes, que impedem-nos de avançar. Né? Porque o jovem está mais no nosso coração do que no nosso físico, não é verdade? Hoje em dia tem uns jovens que estão cansados, viu, igreja? Mas os jovens cansados não estão aqui, amém? Saltaram. Aqui tem jovem cheio de vigor? Sim ou não? Sim. Cheio de vigor? Sim. Glória a Deus. Aí eu perguntar do ventilador que eu fico tossindo, mas esse aqui está desligado, glória a Deus. Então, quando foi nos convidado, como eu falo, agradeço a confiança. Confesso que já vi o pastor ministrando, vim aqui no aniversário da igreja também. Foi o pastor Tenório, se não me engano? Luiz Tenório, meu Deus, que eloquência. E eu confesso que eu não tenho nem 3% de vocês, não tenho. Mas quem se responsabiliza pela palavra de Deus é o Espírito Santo. Então aqui quem está diante de vocês é a serva do Deus Altíssimo, amém? E que eu possa ser realmente um vaso, um instrumento para edificar a igreja, que o Senhor venha falar com a igreja da mesma forma que Ele falou comigo. E no momento que o irmão ligou para mim, é o diácono que falou comigo? Amém. A Auriana, amém, sou ruim de nome. Então eu falei, né, se tinha um tema específico, ele disse que não. E o Senhor trouxe ao meu coração algo para compartilhar com os irmãos. Amém? Falou que não tem, é livre. Então o Senhor falou para mim de um jovem em especial, com mais 3 companheiros. Né? A gente vai falar um pouquinho do jovem Daniel. Amém? Abra sua Bíblia aí, Daniel. Se puder um pouquinho, por causa das pigarras que dá. Eu fico dando pigarra aqui. Glória a Deus. Me ajeitar aqui. Glória a Deus. Amém. Achou aí Daniel? Facinho de achar, né? Daniel, capítulo 1. A gente vai percorrer um pouquinho Daniel. Mas antes de percorrer aqui o texto, eu gostaria de saber como que você é conhecido nos lugares.
Porque aqui na igreja, talvez, né, a pastora até pode me dizer, quem que é a pessoa aqui mais otimista? Quem é aquele que sempre, vamos, pastora? É ela mesma, ela é a mais otimista. Como que você é conhecido, jovem, lá na sua escola, onde os olhos dos pais não estão? Aquela pessoa lá na escola, é a mesma que está aqui, que cantou hoje aqui? E você, meu amado irmão, como você é conhecido lá no seu emprego? Sabe naquela roda de conversa, que começam assuntos que com certeza você não ouve aqui na igreja? Como que você se comporta naquele ambiente? Você, minha irmã abençoada, como que você é dentro do seu lar? Sabe quando seu marido joga a toalha em qualquer lugar, molhado? Como é que você reage? Oh, glória, Senhor, faz a obra? Não. Misericórdia, abençoado de Deus. Como nós somos, né? Como que você é reconhecido no ambiente que você está? E o que o Senhor colocou em meu coração? As atitudes que impactam a nossa geração. Porque, de certa forma, nós deixamos uma marca onde estamos. Você pensa que não está sendo visto, mas no momento que você não está no ambiente, alguém lembra de você. E eu queria saber como que você está sendo lembrado por aí. Lógico que não eu, né? Mas você refletir nessa noite. Como que eu estou sendo? Como tem sido a minha marca, né? A gente fala assim no mundo comercial aí, a gente fala sobre marca empregadora. Qual que é a sua marca? Qual que é o seu selo? Qual que é o seu registro? Diga aí para o seu irmão, qual que é o seu registro? Sente aí, né? Então, meus amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho então sobre os nossos registros. E uma coisa importante, que a minha atitude diária, ela vai mostrando quem eu sou. Tudo que você faz, né, no decorrer da sua vida, desde quando nós estamos lá no embrião das nossas mães, até o nascimento, e aí a gente tem as nossas convivências, revela quem você é, certo? Você não é o que pensa por um acaso. Tudo isso teve um começo, um meio, e hoje você está aqui. Só que nós, servos de Deus, tivemos um encontro com Cristo, amém? Amém. A partir de então, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E se você ainda não teve esse encontro genuíno, hoje o Senhor Jesus convida cada um para ter esse encontro. Aleluia. Então, cada atitude minha, cada comportamento meu, tudo aquilo que eu faço vai refletir naquilo que eu sou. Vai refletir no meu amanhã, vai impactar a vida de alguém. Interessante, né? O pastor falou que talvez eu, né, tenha alguns outros meios envolvidos, mas alguma fala que eu disse, ele falou, vou também estudar. Talvez era um pensamento, né, algo que já estava germinando no coração, e o pastor Claudemir então falou, vou estudar. De uma certa forma, eu tive uma influência na vida do pastor, positiva, que bom. E é assim, nós sempre estamos colocando algo, uma semente na vida de alguém. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez, às vezes a gente está numa situação, numa posição tão assim de vítima da sociedade, do sistema, que a gente acha que não está impactando a vida de ninguém. Com os nossos montes de problemas, mas você tem influenciado a vida de alguém, amém? A sua atitude, ela tem que impactar e influenciar gerações. Então nós vamos entender tudo, vai fazer um certo sentido no final. Eu sei que eu tenho 1 hora e vamos correr aqui para dar certo, amém? Glória a Deus. Eu queria falar, antes da gente ler essa palavra, um pensamento de um filósofo chamado Bauman. E ele fala exatamente assim, os tempos são líquidos, por quê? Assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. O que acontece?
estamos vivendo uma sociedade, isso aqui é uma teoria que fala sobre os tempos, e hoje nós estamos vivendo um tempo da modernidade que é líquida. O que vem a ser líquida? Assim como a água, ela vai, ela passa, ela não fica, né? Assim é a sociedade que estamos vivendo. É isso aí. Que eu não arrisquei aqui o Zygmunt Bauman. É bem interessante, você pode se aprofundar, mas o que eu quero dizer? Os nossos jovens, a nossa sociedade, a nossa geração está inserida nesse pensamento. Tudo é muito vazio, tudo é muito raso, não é verdade? Hoje você está intenso, amanhã você não está. Hoje o pastor conta comigo com tudo, amanhã não quero mais servir a Deus. Isso que esse filósofo fala acontece em todo... nós estamos inseridos nessa sociedade. E isso reflete na nossa igreja. Estamos sendo sinceros, dias muito rasos. E tudo nos abala. Sim ou não? Sim. Nossos jovens estão sendo tragados pelo inferno, essa é a verdade. E às vezes o jovem está dentro da igreja com o pé para se desviar. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Você com certeza deve conhecer algum cantor gospel famoso, algum pregador famoso, onde os filhos se desviou de tal maneira, né? Porque quando desvia é para desviar, para lambuzar mesmo. Nós vemos essa situação, sim ou não? Sim. Então, nós precisamos aprender com aquilo que nos sustenta. E é por isso que o Senhor quer falar comigo e com você em Daniel capítulo 1. Aleluia. Abra sua Bíblia. Se quiser ajudar aí no projetor, fica à vontade, eu vou falando, vocês vão colocando aí, mas acompanhe na sua Bíblia em nome de Jesus. Não tenho nada contra o Smart, e até gosto também, né, de se acompanhar no Smart, mas tem a prática de abrir sua Bíblia ali, de uma forma tradicional, é bom, te ajuda a memorizar. Mas vamos ler então? Vamos ler alguns versículos aqui. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeitos físicos e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Amém? Até aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler, vai estar lendo aí durante esse período, o tempo todo, a gente vai ler alguma coisa. Então, vamos conhecer um pouquinho aqui a história. Nós sabemos então que Jerusalém foi sitiada pelos babilônicos por conta do pecado do povo. Toda vez que o povo peca, não se arrepende, não busca o arrependimento, então vem o juízo. Já havia sido profetizado por Isaías que o povo ia realmente ser saqueado. Toda vez que então um reino vai conquistar outro reino, a gente sabe que há muita destruição, que há morte, que há espada, que a cidade fica destruída, que queima e tudo vira muito cinzas. E dos remanescentes foi dito que os principais ali, os príncipes, os nobres, seriam aproveitados para a Babilônia. E então você imagine o cenário daquela cidade, totalmente destruída. Né? Perderam-se muitas pessoas foram ceifadas naquela ocasião.
Esse é o cenário de destruição. Nesse cenário de destruição, algumas vidas foram poupadas. E dentre essas vidas, então, se destaca aqui nesse capítulo a vida de 4 jovens. Sobre esses 4 jovens a gente vai falar um pouquinho, paralelo às nossas vidas, a eu e você, as nossas vidas como andam. Aí eu pergunto para você hoje, jovem, imagine você sendo convidado, convocado talvez. Então chega alguém aqui para você e fala assim: olha, o pastor hoje falou sobre bolsa, conversando ali conosco. Você vai receber uma bolsa para estudar em Harvard, lá nos Estados Unidos, uma das melhores faculdades conceituadas pelo mundo todo. Quem topa? Opa, 1, 2, tem uns que não querem nem Harvard, eu quero saber. Aqui, ó, 2 não, eis-me aqui, né? É uma faculdade, uma das melhores, todo mundo sabe, referência para tudo. Só que além disso, você iria ficar numa parte super nobre daquela cidade. Topa? Sim ou não? Vai pensar ainda, não, mas não só isso. Você vai receber um banquete, vai ser servido o tempo todo. De tudo que é de melhor daquele lugar. Topa ou não topa? Sim, maravilha. Você vai ser servido, terão serviçais que vão até o seu encontro. Tudo bem? Sim. Só para que você contextualizar um pouquinho para o nosso jovem, era mais ou menos isso que aconteceu com ele. Só que a cidade estava sendo destruída. Né? Imagine você aqui em Itacoaxetuba, sejam honestos, jovens. E aqui tudo sendo destruído. Só que você é poupado. Como que você ia ficar? Triste, né, irmão? Faz cara de triste aí. Realmente, é uma situação muito difícil. Porque é sua família, é sua história. Mas o outro lado de você conhecer, né, um novo país, de você conhecer uma nova cultura, uma nova estilo de vida, enfim, isso chama a atenção, né, dos nossos olhos. E não tem problema nenhum, como bem que o pastor Claudemir já levantou as 2 mãos e disse: eu vou. Só que nós temos que entender que esses jovens foram. E aí ele vai se debater ali com algumas questões que, conforme a minha atitude, aquilo que eu faço, aquilo que eu planto diariamente, eu vou responder quando eu tiver uma oportunidade dessas. Quando o pastor estiver lá, cheio de pratos, cheio de oportunidades, qual vai ser a resposta dele? Porque ele tem um objetivo de estar lá, estudar. Amém? Você que prestou aí o vestibular, você que quer ir para uma boa faculdade, você tem um objetivo para ir até ali. Então, para nós entendermos, esses homens é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sei que muitos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esses foram nomes dados pelos babilônicos para esses homens. Então nós vamos aprender verdades para a vida através desses homens. Amém? Amém. Glória a Deus. Qual que é a primeira verdade que eu quero compartilhar com você aqui hoje? A primeira verdade que o Senhor ministra na minha vida e na sua, que quando você busca o conhecimento, algo diferente acontece na sua vida. Você precisa buscar conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, eu falo de conhecimento científico, sim, de buscar compreender a história. Eu acredito que o pastor, né, como gosta muito de estudar, tem incentivado você. A palavra do Senhor diz isso. Que é interessante, né? Todos os discípulos do Senhor, eles foram usados com muito, não tem nem como falar, né? Pedro, Tiago, João. Mas quem é o autor da maioria das cartas do Novo Testamento é Paulo. Por que Paulo tem tantas cartas? Pedro tem sua importância, mas por que Paulo tem tantas cartas? Talvez seja pelo seu conhecimento. Um homem letrado, um homem que era culto, que aprendia nos pés dos melhores. Gamaliel, né, pastor? Vai me ajudar. E ele, então, ele fez um diferencial com o seu conhecimento.
E os tempos são líquidos porque hoje você quiser qualquer informação que eu falar aqui para você, eu acabei de falar Gamaliel, você colocar aí no Google Gamaliel, você vai saber tudo que é Gamaliel. E dessa forma toda rápida, a gente olha tudo, mas não se aprofunda em nada. Se o pastor te convidar para ministrar uma palavra, provavelmente você consegue um bom sermão na internet, no YouTube. Sim ou não? Mas o Senhor nos desperta a buscar cada dia mais conhecimento. E esses rapazes, eles tinham conhecimento. A tecnologia, ela tem que ser ao nosso favor e não contra nós. Use a tecnologia para conhecimento. Se você não conhece ainda, não consegue, não tem prática de usar, vai aprendendo, já é uma forma de buscar. Mas nós precisamos ser sábios. E foi o que aconteceu aqui, no texto. Então, o rei, né, tinha acabado ali de ser coroado, Nabucodonosor, depois de ordenar, ali ó, depois o rei ordenou o chefe dos oficiais da corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência. Tem jovem de boa aparência aqui? Olha, irmã, isso aí, irmã. Jovem de boa aparência, a gente é imagem e semelhança de Deus, não tem como. Nós somos de boa aparência, amém? Cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento. Então, nessa ocasião, o que poupou a vida desses homens foi porque eles eram inteligentes. Pergunta para o seu irmão, você é inteligente? Oh, glória! Tem que ser. Amém, né? Tem que ser, tem que buscar. Deus tem um propósito, irmãos. Deus tem um propósito. Não pensa que você está estudando só para você, não. Você está estudando porque Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia! E sabe o que acontece hoje em dia? Muitas vezes nós falamos, poxa, mas aqueles homens, eles eram de famílias nobres. Por isso que eles eram. Aí é fácil, nasce na família rica. Irmãos, assim como o meu testemunho, hoje só não estuda quem não quer. Hoje só não estuda quem não quer. Como eu falei para vocês, eu prestei o Enem e fiz a minha faculdade sem pagar não, vou pagar porque foi pelo FIES. Mas hoje você tem tudo que você quiser. Se te falta informação, se você não conhece muitos meios, procure alguém que te auxilie. O que nós não podemos é dar desculpas de uma história triste que talvez eu tenha tido no meu passado. Só que hoje eu estou falando com pessoas que são novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, meu amado irmão. Então nós precisamos ter a mente de Cristo. Lembra o povo do Egito? Que eles foram escravizados. O povo de Israel foi escravizado durante quantos e quantos anos? Quanto tempo? Quando eles são libertos, qual que era o pensamento? Ser escravo é melhor. Eu não quero evoluir, porque ser escravo é melhor. Achava que o que eles comiam lá era melhor do que viver o novo. Exatamente. É aquele medo da gente passar para o outro lado. Aqui tá bom. Eu não vou me aventurar. Isso é muito difícil para mim. Eu não vou conseguir. Pastor, quando eu fui me inscrever, eu subi as escadas. Eu lembro que a universidade que eu escolhi, na hora que eu subi, ela tinha 2 escadas, era grande. Eu subi aquelas escadas e eu vi aquele prédio enorme. Eu olhei assim e falei, Senhor, isso não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? Eu tinha quase mais de 10 anos que eu terminei o ensino médio, bem mais. Eu fiz o meu ensino médio direitinho, não reprovei não. Eu tinha feito um curso técnico, mas fazia muito tempo que eu não estudava. E às vezes a gente tem essa sensação de que isso não é para mim. Quem sou eu? Não quiseram diminuir o nosso Senhor Jesus? Vocês lembram? Pode vir alguma coisa boa de Itaquaquecetuba? Jesus, o Nazaré. Ele é o meu maior exemplo.
não posso aceitar o que o mundo quer me impor. Que eu sou um patinho feio. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Então, irmãos, quem que põe limite sobre a sua vida? Sabe quem é? Diga assim: sou eu. Sou eu. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de conhecer, porque realmente o conhecimento traz libertação. Então, a primeira verdade que o Senhor quer compartilhar comigo e com você: busque o conhecimento. Saia do lugar de vítima. Você não é vítima. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E a segunda verdade para as nossas vidas, que eu quero passar para vocês: esteja atento às armadilhas do inimigo. Você está atento? Você está ligado? Tem que estar ligado nas artimanhas, porque Satanás, ele não é criativo, irmãos. Não é criativo. Criativo é o servo de Deus. O diabo, ele vive com as estratégias, tenta pincelar aqui, pincelar ali, mas ele sempre vem com as artimanhas velhas dele. E nós precisamos então compreender. Olha só, vamos lá do 5 e 7. 5 e 7 dos versos que nós estamos lendo. 5 ao 7. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Aparentemente tudo tão bom, né? Uma porção diária, coisa boa. Eles receberiam um treinamento, gente, um treinamento durante 3 anos. O que parece de mal aqui? E depois disso passariam a servir o rei. E aí então, meus amados irmãos, logo em seguida, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. E olha o que eu aprendo aqui: que eles são treinados, alimentados, nomes alterados. O diabo, ele usa de estratégias para tirar você do caminho de Deus, porque quem está no mundo, ele não precisa mexer, já está lá. Porque a gente fica assim: poxa, parece que aquela pessoa nem serve a Deus e está lá melhor que eu, está lá pulando carnaval, tem uma vida próspera, e eu estou aqui servindo a Deus. E aqui a artimanha é realmente destruir para que a promessa não seja cumprida. Mas sempre nós vamos encontrar homens e mulheres fiéis, que não vão se dobrar a uma sociedade líquida, que não tem solidez na palavra de Deus. E aqui então, no tempo aqui de Daniel, existem regras, e até hoje você não pode sair comendo qualquer alimento. Se você sabe que é consagrado, não come. Lógico que se você está no propósito, numa visita, você não vai perguntar de onde que veio, misericórdia. Você ora, abençoa e come. Mas aqui, na lei do Senhor, alguns alimentos é proibido. E provavelmente aquela mesa era repleta disso. Então eu vou tirando aos poucos a essência. Aquilo que você aprendeu no culto, aquilo que você aprendeu na escola bíblica, aquilo que você tem aprendido com os pais, pouco a pouco, porque o diabo, ele vai indo assim, pelas beiras, igual mineiro. Come pelas beiras. Quando você vê, já está lambuzado até. Porque ele te ajuda, mas é o primeiro a apontar. E é isso então que o diabo queria fazer. Ele tira ali: come esse alimento, você está aqui, afinal você está exilado. Você não pediu para estar aqui. Você não pediu para estar nesse sofrer, não é verdade? Mas eu estou. Então, Senhor, eu vou fazer o quê? Vou morrer de fome? Eu preciso comer. E ainda tem os crentes que espiritualizam tanto e falam: Senhor, Tu sabes. Aleluia. Irmãos, a parte de Deus Ele faz, a minha parte eu preciso fazer. Então fiquem atentos às artimanhas de Satanás. É interessante, a gente tem falado do carnaval, e nós temos que tomar muito cuidado,
Porque hoje é tudo pode, e a palavra do jovem é nada a ver, né? Eu tenho 3 filhos, uma nora e uma neta, tá, gente? É isso aí. 3 filhos, uma nora e uma neta. E agora tá melhorando, mas tudo deles é nada a ver. Nada a ver, mãe. Nada a ver, mãe, só isso, nada a ver. E nós precisamos então estar ligados sobre nosso Deus. Então eu estou atento. Os alimentos eram contaminados. E aí sabe o que a primeira coisa que eles fazem é oferecer, né, aquele prato bonito. Porque aí o crente que está ali, ó, não está firmado sobre a rocha, já falou, é de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Nossa, é de Deus. Só pode ser de Deus isso? Não, nem sempre, irmãos. E então eles trocam o nome daqueles homens. Olha só que interessante. A gente sabe da importância do nome para o povo de Israel. Eu troco a sua identidade. Porque agora você pertence aos babilônicos. Você não é mais do povo de Israel. Você não é mais do povo de Deus. Você está longe, você está distante. Essa aqui é a nossa cultura. Olha quanta coisa boa. Você está conseguindo entender, irmãos? Amém. Quantas vezes você olha para você e você diz, quem sou eu? E hoje o Senhor quer falar para mim e para você. Você é servo, serva do Deus Altíssimo. Aleluia. Nós somos nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que fez nova todas as coisas. 2 Coríntios 2, aleluia, 5:17. E às vezes a gente fica numa crise de quem sou eu, de quem sou eu. E hoje o Senhor fala, você serve do Deus Altíssimo. Se aprofunda nessa palavra. Não deixa que o mundo venha te iludir. Não deixa que as artimanhas do diabo venham te iludir. Não existe diabo de chifre grande, não existe, irmãos. Ele vai se aparecer para você de uma forma agradável. No reino de Deus não existe ficar. Eu sei que ninguém fica aqui, é para os irmãos que não veio. Não vou falar nada não, vou, pastor aqui, já está sem cabelo, fica tranquilo, que não cai. É por causa disso que está caindo. E aí você vai se desvalorizando, você vai se permitindo algumas coisas e depois você se sente e fala assim, sujo. Aí o inimigo vai trabalhando na sua mente, você não consegue mais receber o perdão de Deus e você vai se desviando cada dia mais. E muitas vezes estamos nos desviando dentro da casa do Senhor. Então você vai olhar para você vai olhar no espelho e vai dizer, sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu não aceito as armadilhas do diabo. O diabo quer mexer, quer falar que você não é servo de Deus, mas hoje você toma um posicionamento. Porque aqueles jovens tomaram um posicionamento. Aleluia. Irmãos, carnaval está aí. Sabe, alguns irmãos, tem irmãos que fazem festa julina, né, alegando que é festas de junho, de julho, enfim. Mas são festas pagãs. Essa é a verdade. A raiz dessas festas, qual é? Só você estudar, estuda só. Porque o conhecimento ninguém te tira. Ah, mas é bonitinho. Conversava com o pastor Marcelo hoje, é bonitinho, pastor, é inocente. A criança que vai pular carnaval é cultural. Engraçado que as escolas é assim, a diversidade, tudo pode. Mas se eu falar, eu não quero que meu filho participe de uma festa, aí você é criticado. Ninguém respeita o seu direito de dizer, não quero. Mas hoje, nessa geração frágil, que parece mais um cristal, o pai fala, mas poxa, só o meu filho que não vai participar dessa festa, tadinho. E aí ele pode.
E ele vai, e ele vai, e ele vai. E quando você vê, ele já está lambuzado até. Ah, é bonitinho, uma lascrinha, foi feito com a professora, com cola, não tem nada a ver. Servo de Deus está na terra, mas não é da terra. Você não é da terra não, meu irmão. Não adianta a gente querer ser igual, porque você não é igual. A gente vai viver nossos dilemas, nossas dificuldades, vai viver nossa vida, mas sempre sabendo que eu estou caminhando para Canaã, eu estou caminhando para a terra prometida. E sabe demais? O Senhor te escolheu, não adianta fugir. Você está aqui, sabe por quê? Porque o Senhor te escolheu. Aleluia. E aqueles homens, aqueles jovens, eles estavam alicerçados na palavra de Deus. E aí então eu disse para você que você tem que buscar o conhecimento, estar atento com as armadilhas do Satanás, que ele vem pelas beiras, assim como essas festas. Muitas vezes deixamos nossos filhos, coitado, coitada, não. Se posicione. Aí vai chegar uma época que ele vai decidir, é verdade, você vai dizer para ele, olha, eu creio assim, a Bíblia diz assim. Mas tome o seu posicionamento, porque a salvação é individual. Aleluia. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, nem sempre crente é. Então, nós precisamos tomar o posicionamento que esses homens tomaram, amém? Amém. E aqui, então, vamos ver qual foi o posicionamento de Daniel. Lembrando, de tudo que tinha diante dele, irmãos, não se corrompe com aquilo que você vê diante dos teus olhos. E então disse sim a palavra do Senhor. Daniel, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Aleluia. Glória. Decisão foi de quem? Ele decidiu não se contaminar. Irmãos, nós temos a decisão. Você pode dizer sim, você pode dizer não. A gente muitas vezes diz sim para não ser o patinho feio da roda. Você tem que dizer não. Nós já ouvimos aqui, vamos ver aqui na palavra do Senhor. Aquele que se posiciona, o Senhor honra. O Senhor dá dupla honra. Mas se posicione, seja sim o patinho feio. Você não está sozinho, Deus não deixa ninguém só, meu amado irmão. Mas nós precisamos nos posicionar. E eu acho tremendo quando Daniel então decide, meus irmãos. Daniel teria ali em torno de 15 anos. Pensa que ele era um homem de 23. Era jovem, né, pastor, quando converteu, mas não, ele tinha 15. Entre 15 e 18, não sei, os doutores da lei depois me falam. Pode me corrigir, por favor. Era em torno de 15 anos que ele tinha, ele era jovem. E ele decide a não se contaminar com aqueles alimentos. Aquilo que ele podia fazer, o nome dele ele não poderia evitar de não ser chamado. Mas a sua identidade estava intrínseca a ele, estava dentro dele. A identidade dele, os preceitos, os valores que ele aprendeu, ele não negociava. Não negocie a obra que Cristo fez na cruz pela sua vida. Quando eu entendo essa verdade, irmãos, eu posso passar dificuldade, eu posso passar numa luta, mas eu vou ser fiel na casa do Senhor. Quando eu entendo que o meu sustento vem de Deus, eu passo dificuldade, mas meu dízimo é primeiro. Porque se eu estou comendo a semente, como que eu vou multiplicar na minha vida? Fidelidade ao Senhor é nos detalhes. Você tem sido fiel ao Senhor? Ou você tem sido tudo e nada? O Senhor tem nos chamado hoje a olhar para esses homens e nos arrepender. E nos posicionar cada dia mais e mais em nome de Jesus, aleluia. Então ele decide isso e ele então resolve se consagrar ao Senhor. E quando você toma essa decisão, por mais absurda que pareça ser,
Porque o homem que servia eles, o homem que estava ali ao seu dispor, ele falou: como vocês vão fazer isso? Vocês vão ficar mais magros, vocês não vão comer carne. Vocês estão comendo carne? Tá difícil, né, irmãos? Comer carne, se ficar sem comer carne não é fácil. A gente faz o jejum de Daniel lá na igreja, 21 dias de consagração. Aí eu falo: irmão, seus irmãos falam que a crise está aí, todo mundo está reclamando que não está comendo carne. Como assim? Mas aqueles homens decidiram não se contaminar. E quando ele decide isso, depois você lê com mais calma, você vai perceber que o próprio Deus move aquela pessoa que está ali servindo ele para que aceite esse pedido deles, porque é loucura. O que eu entendo? Que quando você decide, se posiciona e fala: eu vou servir a Deus, irmãos, coisas estranhas vão acontecer, porque o Senhor está contigo. Não será fácil como não foi fácil na vida deles, a gente sabe. Ele ainda vai enfrentar fornalha, ainda vai enfrentar cova de leões. Mas a sua fé é inegociável. A fé dele é inegociável. Então ele fez isso e algo sobrenatural aconteceu. Então nesse primeiro desafio eles ficaram 10 dias sem comer aquelas iguarias do rei. Sem comer nenhum tipo de carne, nem iguarias do rei. Eles só comiam legumes e água. E o que aconteceu? Quando eu obedeço a Deus, quando eu decido dizer não para o pecado, aqueles jovens estavam mais robustos, mais bonitos do que os outros. Quem explica isso? Não tem explicação. Lógico que o Senhor já está ensinando um princípio também, que viver das coisas da terra é algo diferente, irmãos. Mas a gente gosta de um churrasco, batata frita e fecha aspas. Mas olha que coisa magnífica. Daniel então fala com aquele chefe, com aquele oficial. Ele decide, ele se impõe. Você tem se colocado, você tem colocado a diferença que você é nessa terra. Você tem feito a diferença. Aleluia. Irmãos, se o diabo não poupou nem Jesus, o diabo não vai poupar você. Jesus, 40 dias no deserto. Quer mais unção e poder que estava como não era Jesus? E o diabo tentou a ele. Glórias a Deus. Nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dependa somente do Senhor. E é interessante que o Senhor ele nos livre, irmãos. Mas se ainda eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Você sabe o que quer dizer? Passar pelo vale da sombra da morte? Que pode ser que eu morra. É interessante que ninguém morre. Alguém já morreu de saúde? Não. Por conta do pecado, a nossa vida, ela é finita. Nós morremos. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes, algum problema que eu vou enfrentando pode ser que me leve à morte. Mas ainda assim eu continuo servindo a Deus. Lá em Daniel 3, 16, 18, quando então eles estavam ali diante da fornalha, e aqui Daniel 3, 16, 18, vou ler rapidamente. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quando isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Está entendendo? Que foi levantada uma imagem de ouro e todo mundo tinha que se prostrar, e eles disseram: não vou me prostrar, então você vai ser jogado ali à fornalha ardente. E eles estavam dispostos a quê? A morrer. Eles não tinham a certeza que iam ser salvos. E ele disse assim: se eu morrer, eu não deixo de servir a Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
Se a porta abrir, Ele é Deus, vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia. Deus é Deus. Oh, glória! Exalta esse Deus, glorifica esse Deus. E a minha dependência, a sua dependência, jovem, tem que ser totalmente de Deus. Glórias a Deus. Se posiciona. Lá em Efésios 5, 15 e 18 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Provérbios 3, 5, 7 diz que você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Olha que interessante. Conhecimento é bom, mas o que fez a diferença na vida desses jovens foi a sabedoria de Deus. Foi o temor de Deus na vida deles. Então, eu busco sim o conhecimento, mas se o meu conhecimento não tiver Deus, é só um conhecimento intelectual. Vai valer aí para o mercado de trabalho até um dia, para a vida finita que nós temos. Mas para a vida eterna, para viver uma vida abundante nessa terra, em Deus, o que vale é a confiança cada dia mais e mais no nosso Senhor. Aleluia! Confia no Senhor toda a sua vida. Eu sei que é tão difícil para nós que somos mais maduros, não mais velhos. A gente toma uma decisão um pouco mais assertiva. E quando o jovem hoje em dia, pastor, o jovem está perdido, o que eu faço? Se perguntar assim, quem quer fazer um seminário e viver só para o reino de Deus? Amém? Amém. Difícil. Cada dia mais escasso. Eu tenho orado por uma jovem lá na nossa igreja e falei assim, não vai ser missionária, né, pastor? Eu falo, irmã, vamos fazer um seminário aí? E é difícil. Nós precisamos, meus amados, ter essa confiança no Senhor, se entregar ao Senhor. A decisão está difícil, você não sabe para onde ir. Começa a colocar nos pés do Senhor. Senhor, me guia. Senhor, direciona a minha vida profissional. Senhor, direciona o meu caminho. E o Senhor vai te direcionar. Se você escolheu algo, Senhor, toma em tuas mãos, porque eu escolhi é para ti. Muitas vezes nós pedimos tanto para Deus algo, o Senhor começa a te dar, você some. Você não adora o Senhor. Você fica tão religioso que você vai lá, agradece e depois some. Religiosidade. Então nós precisamos nos posicionar cada dia mais no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Não anule a cruz de Cristo. Jesus já morreu na cruz pela sua vida. Sua vida é preciosa nas mãos do Senhor. Ele se entregou por nós. Essa é a confiança que eu e você temos. Tem dificuldade no seu ministério? Tem dificuldade no seu lar? Ele é a nossa rocha. Nós entraremos na fornalha com Ele. Ele é o quarto anjo que estava lá com eles adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus. E eu e você vamos dizer igual Paulo: combati o bom combate. Aleluia. Você vai combater esse bom combate? Completar a carreira e guardar a fé? Aleluia, Jesus. Mais algo que o Senhor quer nos ensinar para as nossas vidas. Tenha amigos verdadeiros. Tenham amigos sérios. Que coisa linda esses irmãos aqui.
A princípio, Daniel então ele propõe a se alimentar somente de legumes, certo? Era ele sozinho? Não, não era ele sozinho. Aqui ó, Daniel disse então ao homem, o chefe dos oficiais, encarregado de cuidar dele e dos seus 3 amigos ali. Lá no verso 12, peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Servo de Deus tem que ser um pouco doido, um pouco fora da curva mesmo. Pastora Kátia te pediu um desafio? Pastora, vamos lá. Pastora já vai dar seu nome, depois ela te confirma, amém? É assim. É amigo que te leva para Cristo. Se seu amigo está te desviando, meu irmão, ah, pastora, mas eu estou evangelizando. O Senhor não fala para ir, ide, né? Ide pregar. Mas, irmão, você está fraco. Vamos tratar primeiro da alma. Vamos deixar você firmado na rocha. Porque senão, hoje em dia está assim. O jovem fala que está evangelizando. Quem evangelizou ele para o mundo foi o mundo. Ah, eu estou ficando com o rapazinho, mas estou falando do amor de Deus para ele. Vigia, varoa. Valorosa. Você é valorosa do Senhor. Traz para a casa do Senhor. Traz para a reunião de jovens. Traz para o ensaio. É assim, primeiro vai trazendo. Aí depois ele converte, aí você descobre, não era esse não, mas já está convertido, glória a Deus. Agora se sair, vai dar uns beijinhos, já foi, irmão. Depois nunca vai para a igreja. Senão acontecer coisa pior. Então, meus amados, eu pergunto para você jovem, pergunto para você, homem e mulher de Deus. Como tem sido aí as suas amizades? Elas têm te influenciado ou você tem influenciado elas? O que tem acontecido? Então, dessa maneira. O que tem acontecido? Quando você está ali falando, você louva seu marido para sua irmã? Aquele traste, misericórdia. Oh, miserável. Onde eu fui amarrado, gente? O contrário também é verdadeiro, né, irmão? Aquela mulher não quer nem chegar em casa. Tem um serviço extra aí para fazer, não? Para não ter que chegar no horário? Aí aquela pessoa do seu lado fala assim, é verdade, é difícil mesmo, né, irmãos? Porque você não larga logo. Se eu já tinha largado, por bem menos, eu não aceitaria isso. Ele não merece o seu amor. Esse é o tipo de amizade que você tem que sair. Você tem que ir lá, quando você conversar com aquela pessoa, então vai dizer assim, meu irmão, vamos orar. Eu não tenho muita coisa para te falar, não. Porque se eu for falar, eu vou falar na minha carne, não vai dar certo, não é? A gente às vezes já quer aconselhar com o calor da nossa emoção. Se aconselha com o calor da Bíblia, da palavra de Deus. Outro dia a irmã falou para mim, pastora, eu nem sei porque eu te pergunto as coisas, você fala, vamos orar. Você quer que eu fale o quê, irmã? Outro dia a irmã falou para mim, pastor, então no meu emprego está uma luta, está uma prova, está difícil, eu quero pedir as contas, eu não aguento mais. Primeiro eu falei, irmã, você está me comunicando, você está pedindo ajuda para orar? Não, pastor, eu quero orar, então vamos orar antes de você vamos pedir a direção de Deus. No outro dia, pediu as contas. Uma semana depois, pastor, eu preciso arrumar um emprego, lá em casa está difícil. Quem são os seus amigos? Quem tem te influenciado? Você tem influenciado alguém? Os seus amigos têm colocado coisas na sua cabeça que realmente têm te tirado da presença de Deus? Você tem que ter amigo que realmente é para toda a obra, mas a obra de Deus. Vamos orar, irmão. Está difícil na sua casa? Quê? Não, está tarde, não tem problema. Eu vou lá na sua casa, a gente vai dobrar o joelho junto e vamos orar. Vou chorar junto com você. Vamos nos consagrar. Deus vai direcionar. Porque foi isso que Daniel fez. Daniel comprometeu aqueles irmãos, porque aqueles homens eram homens de Deus. E eles juntos fizeram a diferença que nós vamos ver lá na frente o efeito na vida dos 4. E é assim então que nós precisamos ter os amigos certos. Reflita sobre a sua amizade. Reflita se você tem influenciado ou se você está sendo
influenciável. Irmãos, você sabe que o mundo ensina que amigo é o quê? Dinheiro no bolso. Né? O Facebook ensina o quê? Quanto mais amigos, mais você está poderoso. Só para a gente saber, né? Você, os jovens aqui sabem melhor do que eu, que você compra amigos, né? Hoje você pode ir lá, você vai lá na rede, você procura um profissional da área e você vai montar um Facebook que hoje vai estar lá milhões de amigos e curtidas e tudo mais. Isso é possível. E lembra da sociedade líquida, da geração líquida? Então, muitas vezes nós fomos feridos por pessoas, porque pessoas ferem, porque pessoas são pecadoras. E às vezes a gente deixa de crer, de acreditar.
Tem atitude aí, jovem? Amém. É engraçado que quando a gente fala atitude, né? O que você pensa? Fala atitude, empoderamento, o que nós pensamos já? Pois é. Maravilhoso. É assim? Irmãos, quando a gente fala de atitude, você só consegue ter uma atitude, um posicionamento, quando você conhece. Quando você conhece a casa. Quando você tem uma intimidade com a casa. Então você tem uma atitude empoderada. Ter atitude é ter posicionamento. Você tem que ser decidido naquilo que você quer, quando o assunto é Jesus Cristo em sua vida. Você tem que saber que o seu conhecimento talvez te leve para lugares grandes. Talvez te leve para lugares que você nunca nem imaginou, jovem. Olha que coisa linda. Você pode estar em lugares grandes, mas lá, o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Deus poupou a vida daqueles homens para que o nome do Senhor fosse glorificado na boca do rei de outra nação, na boca de um rei que nem conhecia o Deus Altíssimo. Ele conheceu através daqueles jovens, e através da sua vida o mundo conhece quem é Jesus. Vocês sabem que até hoje ressoa em nossos ouvidos o último sermão de Martin Luther King, o homem que lutou pelos direitos civis dos negros. Até hoje, um pastor que ele sempre exaltou e agradeceu o nome de Deus. Que ele fez uma luta diferente, sem espada, sem sangue, a visão dele. Porque assim nós somos representantes de Deus, e diferente do nosso conhecimento, nós temos que representar a palavra de Deus. E ainda, meu amado irmão, você tem todo conhecimento e sabedoria, seja humilde. Atitude de servo de Deus. Quando a gente fala de atitude, você esquece a questão de achar que a atitude você ir lá e fazer. Eu vou fazer, tudo posso naquele que me fortalece. Não é dessa forma. Atitude é você conhecer o Deus que você serve, você agir com cautela, com humildade e com sabedoria. Isso é ter atitude. Isso foi o que Daniel fez quando ele ia se dirigir ao rei, quando ele ia se dirigir ali àqueles que estavam à frente. Ele sempre tem muita cautela, com muita humildade. Você é humilde? Sabe quando você tem certeza que tem razão? Você age com humildade? Glória a Deus. Verso 14 a 15, que vai falar exatamente isso. Que ele fala, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias, passando, os jovens comiam comida na mesa do rei, assim. O encarregado tirou a comida, não, esse aqui não. 17. Lá no capítulo 2, porque a gente sabe que Nabucodonosor era um rei meio loucão, né? Ele vai ficando louco cada dia mais. E ele então, ele tem um sonho, ele fica perturbado, ele fica, né, super perturbado. E ele então faz um decreto lá, assim, nem um sábio, nem um adivinho, tem que adivinhar o sonho e a interpretação. E todos aqueles magos que haviam na época, isso não era algo comum. Geralmente os reis pediam o quê? Ó, a interpretação do meu sonho. Mas ali Nabucodonosor, ele queria que falasse o sonho e a interpretação do sonho. Conclusão: ninguém conseguiu. E então o decreto para matar todos os sábios. E dentre os sábios teria então Daniel e seus amigos. E aí então nesse contexto, lá no verso 17, lá no verso 14, Arioque, o comandante do guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria
sabedoria e bom senso. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, como a gente às vezes quer ser muito bruto no falar, não tem sabedoria, não tem bom senso, a gente se cala. Mas não é para se calar, é para falar. Mas é para falar com sabedoria. A tua voz tem que ser ouvida onde você estiver. Da mesma forma que nós temos que respeitar, nós temos que ser respeitados. E então ele fala com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial ao rei: por que o rei emitiu um decreto para ser velho? Vão perguntando o que aconteceu. Né? E aí Daniel pediu um prazo para o rei. Olha que sabedoria, irmãos. Daniel não foi arrogante em nenhum momento. Nós estamos estudando Neemias com o pastor Marcelo de quarta-feira. E é interessante quando a gente vê como Neemias foi humilde em falar. Quando ele ia falar, ele falava, se posicionava, mas sempre com sabedoria. E aqui eu vejo isso em Daniel. Ele poderia falar com o rei: tudo bem, eu sou servo do Deus Altíssimo e eu vou te dar esse não. Ele falou assim: você me dá um tempo e eu vou orar. E aqui quem faz? Ele vai naqueles que é amigo de verdade. Aleluia. Ele não resolve nada sozinho, porque a gente não tem que resolver sozinho. Deus te deu irmãos e amigos. Amém? Olha para o Senhor e fala para ele: conte comigo. Eu vou orar por você. Você está se comprometendo, né, irmão? Você tem que orar por essa vida. Então, Daniel volta para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles pediram que rogasse a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados. Então o mistério foi revelado a Daniel à noite numa visão. E Daniel louvou a Deus dos céus. Glória. Está vendo? Se você tiver um problema muito difícil, meu irmão, me ajude em oração. Vamos orar para que o Senhor venha me direcionar. Hoje a gente primeiro resolve o problema, depois ora para que dê certo o que você resolveu. Não. Vamos orar para que o Senhor venha nos direcionar. Seja um jovem de atitude. Conheça a causa que você está lutando. Não se cale. Tem uma frase que eu até anotei aqui, que eu achei poderosa, né? de Martin Luther King, que diz assim: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Nós somos os filhos de Deus. Aleluia. Nós precisamos nos posicionar. Seja firme, seja humilde, seja cauteloso, seja verdadeiro. Não negocie sua fé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Com essa atitude, vamos marcar gerações? Amém. Vamos marcar gerações? Amém. Aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia. O Senhor te guarda, meu irmão. O Senhor te livra aonde você estiver. Aleluia. É tão tremendo que lá no verso 47 de Daniel 2, diz assim: certamente, quando o rei Nabucodonosor reconhece, porque Daniel revela o sonho para ele, e ele diz assim: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, Rei dos reis, revelador de mistério, pois pudestes revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas grandes dádivas, e pôs-o governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os estados da Babilônia. Aleluia. Oh, glória a Deus! Deus honrou ou não honrou esse homem? Amém. O próprio Nabucodonosor glorificou e reconheceu a Deus. As minhas atitudes diárias, o que eu disse lá no começo: quem é você, onde os lugares que você está?
pensar, as minhas atitudes diárias vão mostrando quem eu sou, vão revelando quem eu serei quando eu tiver a minha oportunidade. Quando o momento exato chegar, meu irmão, você vai estar pronto. Você vai estar pronto em nome de Jesus. Nós podemos lembrar de José. José foi humilhado, vendido pelos seus irmãos, mas ele não negociou a fé dele. E no tempo certo, ele estava pronto. O Senhor o honrou. Oh, aleluia! Mas a gente também vai ver que o jovem rico teve uma oportunidade diante de Deus querendo no reino dos céus. E Jesus sabia que ele estava ali apegado às coisas materiais e falou para ele: ó, vende tudo e me segue. E ele não quis. Porque a atitude eu compreendo, eu entendo e eu decido o que fazer. E eu preciso escolher a Deus. Assim como tantos outros homens e mulheres que escolheram a Jesus Cristo, que entenderam o milagre de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Daniel, a partir de então, você pode ler o livro de Daniel, você vai ver muitas experiências. Os sonhos de Daniel, apocalíptico, que ele vão se cumprir. Ele foi um homem muito usado por Deus, honrado pelo Senhor. E desta forma o Senhor quer fazer na minha vida, meu irmão, e na sua vida, meu irmão. Eu sei que cada um tem uma porção aqui, que o Senhor falou de uma maneira limpa, de uma maneira única. Aleluia. Feche seus olhos. Fazendo oração. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro, Pai. Obrigada pela tua palavra que veio desafiar cada jovem seu. O Senhor sonda e conhece o seu coração, jovem. O Senhor sabe onde pisam os seus pés. O Senhor sabe como está a sua alma. Se está abatida, se está aflita, se está a ponto de acertar os pratos que têm sido ofertados a você. Mas esta noite é a noite de você dizer: Senhor, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Aleluia. Eu não vou negociar a minha fé, ó Pai. Mostra-me, Senhor, os amigos aos quais eu devo andar. Eu devo estar ao lado, Deus. Ajuda, Senhor, a cada jovem, a cada adolescente, Senhor, a se firmar em Ti. Aquele, Senhor, que acha que os sonhos morreram, que estão exilados, Senhor, muitas vezes se sentindo perdidos, Senhor. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, Pai. Nos ajuda a caminhar. Renova a fé do meu irmão, da minha irmã, Pai. Que possamos nos posicionar, Pai, da forma que Tu queres, ó Deus, nessa noite. Abra seu coração ao Senhor, quebrante seu coração ao Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, e deixa o Senhor renovar a sua fé, deixa o Senhor renovar a sua vida. Adore ao Senhor em todo o tempo. Erga suas mãos ao Senhor agora, erga suas mãos. Você está disposto a servir e a marchar? Oh, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 Deus. Renova a vida dos meus irmãos. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não ficar Ele, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus.
Louvado seja o Senhor.